Muito bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Palavra de Deus aqui no programa Encontro com a Vida. Essa semana aprendemos um pouquinho mais a respeito do santuário. Vimos na segunda-feira que o santuário é a morada de Deus. E para estar perto do ser humano, ele mandou Moisés construir um santuário aqui na terra. Na terça-feira, nós vimos os móveis desse santuário. Todos os móveis que continham o santuário ou que estavam no santuário apontavam para Cristo. E a gente aprendeu um pouco dessa tipologia do santuário. Já ontem, nós aprendemos um pouquinho sobre o trabalho do sacerdote e como as pessoas em Israel eram perdoadas e como nós hoje somos perdoados. Se você perdeu por acaso esse estudo, basta voltar aqui no meu canal, Arilton Oliveira, e você vai encontrar todos esses detalhes. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o trabalho do sumo sacerdote. Quem era ele? A mais alta autoridade religiosa de Israel. Era uma função vitalícia. Quando morria um sumo sacerdote, entrava outro, mas havia sempre um só sumo sacerdote. E nós vamos entender como era a obra desse sumo sacerdote, especialmente no dia da purificação do santuário. Por isso, pegue a sua Bíblia e se junte a nós nesse momento. Antes, porém, quero lembrar você que todos os domingos nós estamos na Igreja Adventista Central de Tubarão, estudando as profecias de Daniel. Se você mora em Tubarão e região, aqui em Santa Catarina, você é o meu convidado. Todos os domingos, 8 da noite, estamos juntos lá para aprendermos mais da Palavra de Deus. E você, que é da cidade de Porto Belo, Itapema, Tijucas, aqui em Santa Catarina, é o nosso convidado para estudarmos essas profecias lá no bairro Perequê. É a Igreja Adventista do bairro Perequê. Todas as quartas, às 8 da noite, eu estou lá para juntos estudarmos a Palavra de Deus e você é o meu convidado, tá bem? Pegue a sua Bíblia, vamos então avançar no estudo de hoje sobre o trabalho do sumo sacerdote e como isso se cumpre no ministério de Cristo e como isso envolve a todos nós hoje. Mas antes de começarmos o estudo desse livro sagrado, quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Você pode? Então vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado pelo grande privilégio que temos de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade. Abençoe esse amigo, essa amiga que ora comigo agora. Que o Teu Espírito Santo se faça presente ao lado deles, que eles sintam a presença maravilhosa do Teu Espírito. Cuida, Pai, de todos nós mais uma vez agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Já pegou a sua Bíblia? Então vou te convidar para você abri-la no livro de Levítico. Isso mesmo, livro de Levítico, no capítulo 16. Aqui em Levítico, capítulo 16, nós temos as instruções dadas por Deus a Moisés de como deveriam realizar o ritual do dia da expiação. Pastor Arilton, o que é expiação? A palavra expiação significa também purificação. Era um dia por ano em que o santuário construído por Moisés deveria ser purificado de todos os pecados que lá eram acumulados ao longo do ano. Na realidade, o dia da expiação, o dia da purificação, o Yom Kippur, como os judeus chamam, era uma das 7 festas celebradas pelo povo de Israel. O povo de Israel celebrava 4 festas na primavera e 3 festas na estação do outono. Na primavera era a festa da Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Já no outono, eles celebravam a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. 7 festas ao longo do ano. É claro que todas essas festas, elas eram tipológicas, elas apontavam para Jesus Cristo. E uma dessas festas era a festa da expiação, o dia da expiação. E eu vou ler agora, aqui em Levítico, capítulo 16, a partir do verso 29,
a orientação de Deus para o povo de Israel concernente a essa festa. A Bíblia diz assim: isto lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados, diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês. Vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Veja as orientações de Deus dadas a Moisés para que fossem dadas ao povo de Israel. No 10º dia do 7º mês é dia de santa convocação. Nenhuma obra deveria ser feita. Nesse dia, entrava em cena a mais alta autoridade religiosa de Israel, o sumo sacerdote. Sacerdotes haviam vários. Eles se revezavam no trabalho no santuário, mas o sumo sacerdote possuía uma função vitalícia. Era apenas um homem e quando ele morria, outro ia para o seu lugar. Arão é o grande antecessor de toda esta obra sumo sacerdotal, irmão de Moisés. Tudo começou com Arão e o seu ministério no santuário. Agora, qual era o trabalho ou por que era necessário um dia de expiação, de purificação lá em Israel, no santuário? Bom, nós aprendemos ontem como as pessoas eram perdoadas no Antigo Testamento. A pessoa, quando pecava, deveria trazer o animal especificado pela lei até o santuário, colocar a mão sobre a cabeça desse animal, confessar o seu pecado e, em seguida, ele deveria sacrificar o animal. Esse animal, enquanto estava se contorcendo às dores da morte, o pecador devia ver nele um símbolo do Messias, que viria como inocente de Deus morrer pelo pecador. Assim, todo animal que era sacrificado, ele apontava para o Messias. Tanto esses que eram oferecidos no santuário, quanto aqueles animais que morreram antes de haver santuário. Por exemplo, sacrificados pelo próprio Abraão, quando erguia ali os seus altares. Todos esses sacrifícios apontavam para o Messias, que um dia viria morrer pelos pecados da humanidade. Agora, esses pecados confessados, esses animais mortos, tinham o sangue do animal levado para dentro do santuário. Então, simbolicamente, o pecado saía do pecador, ia para o animal e via sangue entrava no santuário. O pecador ia para casa perdoado, mas o santuário ficava contaminado pelo registro do pecado. Por isso se fazia necessário que uma vez por ano o sumo sacerdote entrasse em cena, executando a purificação do santuário. Era um ritual muito solene, era chamado um sábado, era um dia de feriado, onde todo mundo deveria parar suas atividades e estar completamente voltados para o que acontecia no santuário. O sumo sacerdote, naquela semana, deveria oferecer para os seus pecados também sacrifício. E a lei especificava que o animal que ele deveria sacrificar era um carneiro. Assim, o sumo sacerdote matava um carneiro para o seu pecado. E uma vez purificado do seu pecado, ele podia agora comparecer na presença de Deus, no Santo dos Santos, em favor do povo. Havia um dia marcado, 10º dia do 7º mês. No calendário judaico, o 7º mês é chamado Tishri. No mês de Tishri, o sumo sacerdote, no dia 10, entrava em cena. Assim, era trazido à presença dos sumos sacerdotes 2 bodes. Ele lançava a sorte sobre esses 2 bodes. Um deles representaria Jesus, o outro representaria Satanás. O bode que representa Jesus, ele é chamado o bode para o Senhor.
O bode que representava Satanás era chamado de bode Azazel, ou emissário. Emissário porque alguém levava esse bode para morrer no deserto. Ou Azazel, que é uma expressão muito interessante nos escritos rabínicos. Azazel tem o sentido de um demônio que habita o deserto. Então esse bode Azazel, ele era um tipo de Satanás e levado para o deserto para que lá ele morresse. Então, quando os dois bodes chegavam à presença do sumo sacerdote, ele lançava a sorte sobre os bodes. Aquele bode que caía a sorte para o Senhor, ele deveria ser sacrificado. E com o sangue desse bode, o sumo sacerdote fazia todo o ritual de purificação lá do santuário, começando da parte santíssima, vindo para o santo e depois o pátio. Preste atenção num detalhe. Quando o sacerdote levava o pecado para o santuário, ele registrava lá o pecado. Ele começava a cerimônia no pátio, depois entrava no santo e o pecado era registrado entre o santo e o santíssimo no aspergir do sangue na cortina. O ritual do dia da expiação era o inverso. A purificação começava do santíssimo, vinha para o santo e terminava no pátio. Nesse processo de purificação, o sumo sacerdote tinha em suas vestimentas algum tipo de campainha, e à medida que ele se movimentava dentro do santuário, as pessoas ouviam seus movimentos e ficavam atentos em contrição, em penitência, pedindo a Deus perdão pelos pecados, se arrependendo e esperando que tudo desse certo com o sumo sacerdote. Uma vez terminada a expiação, ou terminada a expiação pelo Santo dos Santos, pelo santo e pelo pátio, o sumo sacerdote saía e agora ele colocava a sua mão sobre a cabeça do bode vivo, chamado emissário ou Azazel, e ele transferia simbolicamente os pecados do santuário para esse bode. Esse bode agora era levado por alguém até o deserto e lá ele deveria morrer de fome e sede. Algumas pessoas criticam a teologia adventista que ensina o ritual dessa maneira. Nós estamos simplesmente ensinando aquilo que a própria palavra de Deus diz que era, ou como ela diz que era. Mas de forma alguma nós estamos atribuindo qualquer poder mediador de Satanás. E uma prova disso aparece aqui no próprio capítulo 16 de Levítico, no verso 20. Presta muita atenção em Levítico 16, verso 20. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. É interessante ver como tudo na Bíblia possuía um significado, uma simbologia. O bode que morre representa Cristo. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É através do sangue de Cristo que nós obtemos o perdão para os nossos pecados. De forma diferente, o bode para Azazel, ele não morria. É por isso que Satanás não expia pecado algum. Mas há um detalhe nesse verso 20 que eu li, que deixa muito claro de que o bode vivo, Azazel, só entrava em cena uma vez terminada a expiação. O verso 20 é claro, depois de fazer expiação pelo santuário. Algumas versões da Bíblia dizem, terminada a expiação, fará chegar o bode vivo.
Então entenda uma coisa, o processo de purificação, ele foi completo. O processo de expiação foi completo. Agora, é como que se passasse por ali um caminhão de lixo e ele vai pegar o lixo e levar embora. Pensa você na sua casa, depois que você varre toda a casa, arruma todas as coisas, tira tudo e você agora põe tudo dentro de um saco plástico, todos os lixos que havia na casa. Se esse saco fica aqui na casa, ele não combina com a limpeza que você acabou de realizar. Então vem um caminhão de lixo, pega esse saco e leva embora. A ideia aqui é o seguinte, terminou a expiação, o santuário foi purificado pelo sangue de Cristo. Agora, esse bode, que representa Satanás, o originador do pecado, deve levar sobre si a culpa dos pecados para os quais não teve arrependimento. Então, Satanás, ele será responsável pelos pecados que ele cometeu e pelos pecados que ele levou a cometer. Esse bode, tipificando Satanás, é levado para o deserto. E esse deserto fala a respeito da prisão, da qual será levado Satanás assim que Jesus voltar. Em Apocalipse capítulo 20, você tem esta cena, a cena do aprisionamento de Satanás. Um forte anjo desce do céu, ele tem em suas mãos uma corrente, ele prende o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o aprisiona por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, ele é destruído. Então aquele bode Azazel, que era levado para o deserto, tipifica a prisão e a destruição de Satanás 1000 anos depois da volta de Jesus. Agora o detalhe mais importante. Isso acontecia para que o povo de Israel recebesse o perdão completo dos seus pecados. E uma vez terminado o dia da expiação, em seguida começava uma festa. Festa essa que durava 7 dias, chamada Festa dos Tabernáculos. E a Festa dos Tabernáculos era uma celebração pelo perdão divino dos pecados daquele último ano, que culminava com o dia da expiação. Então, o dia da expiação para Israel era um dia de juízo, porque todos os casos seriam passados em revistas. E agora ia se definir quem estava absolvido e quem estaria condenado. Com esta cena em mente, vamos ler aqui um texto do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10. O apóstolo Paulo assim escreveu: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O que Paulo está ensinando? Que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E quando nós formos levados a juízo, cada um receberá a sua recompensa de acordo com as suas obras. Em consonância com essa verdade está a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 e 7, onde o anjo anuncia em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo começou. O primeiro anjo de Apocalipse 14 anuncia esse juízo. E quando é que esse juízo começa? Pois bem, estudando o livro do profeta Daniel, no capítulo 8, verso 14, nós encontramos a resposta. Quando é que teria lugar esse juízo? Livro do profeta Daniel, capítulo 8 e o verso 14. Assim está escrito: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. A purificação do santuário, que acontecia lá em Israel, ela era tipológica. Ela apontava para uma purificação do santuário celestial. E por que nós podemos concluir que Daniel 8,14 está falando do santuário celestial? Porque o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Quando se estuda a profecia, para cada um dia você tem um ano literal.
Se são 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 anos. E se você sai do período inicial da profecia e viaja 2.300 anos, você chega num tempo onde não existe mais santuário, porque o santuário foi destruído no ano 70 de nossa era. Então a profecia só pode estar falando do santuário celestial. Mas o que significa a purificação do santuário celestial? A mesma coisa que significava para Israel, um dia de juízo, quando todo nome seria passado em revista, quando todos os casos seriam analisados, aceitavam-se nomes, rejeitavam-se nomes. Isso quer dizer que haveria um juízo também para a humanidade, um juízo para os nossos dias, assim como acontecia lá em Israel. Quando era esse juízo? Esse juízo acontecia passados 2.300 tardes e manhãs. Agora, quando vamos aqui para Daniel, no capítulo 9, no verso 25, é dito que esse juízo, melhor, Daniel 9, verso 25 mesmo, sabe e entende, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido ou príncipe. Então, aqui em Daniel 9, 25, nos é dado o evento que marca o início da profecia. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Olhando para o livro de Esdras, nós encontramos esse decreto no capítulo 7. E esse decreto data do ano 457 a.C. Se você sai daí e viaja 2.300 anos, nós chegaremos ao ano 1844. Em 1844, no dia da expiação, no calendário judaico, o santuário celestial deveria ser purificado. Se nós compararmos o calendário judaico, o mês de Tishri, o 10º dia do 7º mês, em que dia esse dia caiu no ano 1844, no nosso calendário, que é o gregoriano? Caiu no dia 22 de outubro. Ou seja, no dia 22 de outubro de 1844, o santuário celestial seria purificado. Ou seja, o sumo sacerdote entraria em cena. Com isso, nós concluímos de que Jesus, ele era sacerdote desde sua ascensão até o ano 1844. E como sacerdote, ele é o nosso advogado, o nosso mediador. Mas desde 22 de outubro de 1844 até hoje, Cristo está atuando como sumo sacerdote. E por isso ele está executando o juízo. Como o próprio Paulo declarou, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Assim, amigos, nesse exato momento, Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E ao mesmo tempo que ele ainda intercede, ainda advoga por toda a alma anelante, ele também está executando o juízo. E esse juízo é para definir quem será salvo e quem será condenado. E quando terminar esse juízo, serão pronunciadas as palavras de Apocalipse 22, verso 11, que diz: quem é justo continue ainda na prática da justiça, e quem é imundo continue sendo imundo ainda. Ou seja, quando terminar o juízo, todos os casos estarão decididos para a salvação ou perdição. Então Cristo voltará em glória e majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso mesmo. Hoje Jesus está atuando como nosso sumo sacerdote, mas em breve ele vai despir as vestes sumos sacerdotais e vestirá as vestes reais. De acordo com Apocalipse 19, ele volta montado em um cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus volta para estabelecer o 5º reino da profecia de Daniel. Passou Babilônia, passou Medopérsia, passou Grécia, passou Roma, mas agora chega o reino de Jesus Cristo, o 5º reino da profecia, e esse reino
jamais passará. Pelo contrário, ele será dado aos santos do Altíssimo. Das muitas promessas do livro do Apocalipse ao vencedor, a que mais me impressiona é quando Jesus Cristo promete no Apocalipse que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Sim, amigos, um trono está reservado para todos nós. Vestes brancas de justiça, uma coroa de vitória. Tudo está à nossa disposição, se nós tão somente formos salvos pelo nosso sumo sacerdote. Hoje é dia de nos voltarmos para o Senhor Jesus e de buscarmos dele a salvação. Nesse exato momento, ele está no santuário e de lá ele executa juízo em favor de todos aqueles que desejam. Que tal nós abrimos nosso coração mais uma vez hoje e permitirmos que Jesus seja o nosso juiz, também o nosso advogado? Lembre-se, toda vez que pecamos, podemos ir até o nosso advogado, confessar o nosso pecado, na certeza de que ele nos ouve e nos perdoa. Sim, meu prezado amigo, tudo aquilo que acontecia no santuário no passado era tipológico e Jesus está nesse exato momento executando o juízo. Mas sabe qual é a boa notícia que a Bíblia nos traz? O juízo é a favor dos santos. E eu e você podemos ser esses santos, se o Santo de Deus, Cristo, habitar em nosso coração. Abra hoje mesmo o seu coração a Jesus. Aceite a influência do Espírito Santo. Tome a decisão de servir a Cristo e nós seremos salvos nesse juízo e salvos na vinda do Senhor. Ora comigo agora. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesse exato momento há um juiz executando o juízo e esse juízo é a favor dos santos. Obrigado porque através do sangue de Cristo a nossa vida é vindicada. O caráter de Cristo substitui o nosso e graças à obra santa que Ele realizou, nós podemos ser perdoados e salvos. Dá-nos um dia abençoado em Tua companhia. Aceita a nossa entrega. Oramos em nome de Jesus. Amém.